Fala, mano, beleza? Então, mais um vídeo aqui pro canal, lendo o livro Culpa e Graça, e nós vamos começar um novo tópico que é Unidade da Culpa, a Unidade da Culpa, que é o 10º tópico do livro, e a gente vai ler ele inteiro e depois, mais tarde, nesse dia a gente vai ler mais uma metade do 11º tópico, beleza? Então, bora começar já. Vai ser da 111 até a 121. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. É isso aí, porque cada tópico tá tendo um padrão de ir até 10 páginas, né? Então, o próximo tópico vai ser o julgamento é destrutivo. Então, bora lá. Aí no próximo vídeo a gente vai ler a metade do julgamento é destrutivo. Então vamos lá. Sim, as coisas que Deus reprova no secreto do nosso coração são geralmente muito diferentes das que os homens condenam. O ministério de confessor que exerço há muitos anos convenceu-me realmente disso. Os homens julgam-se todos mutuamente de uma maneira excessivamente superficial e injusta. Por exemplo, uma pessoa é julgada orgulhosa por todos em razão de sua vaidade, que ela demonstra constantemente e sem nenhuma afetação. Na realidade, ela se reprova por algum bem diferente um dia. Há alguns anos atrás, ela covardemente traiu um amigo que havia depositado confiança nela. Até hoje, ela não consegue compreender a sua própria conduta nem se perdoar. Sente remorsos que nunca ousou confessar. Esse comportamento arrogante que irrita o seu próximo não é senão uma fachada atrás da qual ela esconde o seu verdadeiro drama interior. Na realidade, ela se despreza. Ela é bem menos orgulhosa do que eu. Essa atitude de vanglória que toma e que todo mundo reprova não são senão as tentativas constantes e vãs de se revalorizar aos próprios olhos. O desprezo que ela demonstra pelos outros disfarça a necessidade de valorizá-los, por não ter o poder de valorizar-se a si mesma. Ela encontrará a consciência do seu valor como uma pessoa somente pela experiência do perdão de Deus. Porém, esse perdão será por esse erro secreto do qual ela tanto se envergonha, e não pelo orgulho aparente que os homens reprovam nela. Contra essa reprovação, ela se defende sempre obstinadamente, porque sente ser injusta, e esse reflexo de defesa a impede de confessar a sua verdadeira falta. Outro seria o caso de uma mulher que é julgada leviana, frívola e sensual, porque flerta com todos os homens que encontra e tece, sem cessar, novas intrigas amorosas. Ora, o que ela reprova em si mesma é, paradoxalmente, uma estranha timidez. Muito jovem, ela passou por um período de fervor religioso e sentiu-se chamada a uma vocação religiosa. Porém, nunca teve coragem de falar sobre isso a alguém. Ela tem um pesar por haver negado a sua vocação, e esse remorso a persegue. Esse turbilhão mundano, no qual se julgou, não é senão uma contínua distração. Para se afirmar, ela tem necessidade das homenagens dos homens que ela não pode amar de verdade e que se aproveitam dela. Retomemos agora, à luz dessas observações, a situação típica das relações pais-filhos na educação. Os pais julgam a conduta dos filhos segundo a sua ótica de adulto, com toda a experiência de vida que eles têm e que os filhos não têm.
Eles acusam o filho, por exemplo, de mentir, porque ele conta como verdadeiras histórias que inventa. Eles insistem para que ele reconheça a sua culpa. Ora, essa criança não se sente culpada por isso, porque para ela o mundo do sonho é ainda tão real quanto o da realidade. A suspeita cria aquilo de que se desconfia. Essa criança chegará, possivelmente, a ser mentirosa por ter sido acusada, sem razão, de dizer mentiras. Talvez ela já carregue outras culpas em si mesma, estas bem mais autênticas, mas que seus pais não conseguem enxergar. Ela pode descobri-las escutando a voz de Deus, que fala ao seu coração. O que importará para sua vida moral futura não será justamente que ela aprendeu a escutar a Deus, a depender dele, e não do julgamento dos homens? É uma pergunta, né? Se eu li sem a pontuação correta, foi mal, gente. Observe exatamente a voz dos pais, tão zelosos em sua educação moral, que abafa a voz de Deus. Os julgamentos dos pais impedem a criança de tomar consciência do que Deus está dizendo. Há então, para cada um de nós, de um lado, as reprovações que as pessoas nos dirigem, e, de outro, a nossa verdadeira convicção de pecado, totalmente diferente, mas estabelece uma relação misteriosa entre as duas, uma espécie de fusão emocional. Se tememos tanto o julgamento das pessoas, é porque temos uma consciência pesada crônica. Podemos ter a consciência limpa em relação ao ponto sobre o qual nos julgam, ter razões para nos justificar, declarar injustas reprovações que nos fazem. Mas temos consciência pesada em outra área, a respeito de pontos diferentes, juntamente estes sobre os quais Deus, e não os homens, nos fala. Essa consciência pesada é, talvez, obscura, escondida atrás dos nossos protestos, ou talvez seja completamente inconsciente. Porém, é ela que dá aos nossos protestos de inocência o seu veneno agressivo. Veja como é confuso esse elo que liga a falsa culpa e a verdadeira culpa. Sem dúvida, no pavor da verdadeira culpa, há sempre certa referência à culpa infantil, o medo de perder a estima e o amor dos outros. Os psicólogos nos têm demonstrado isso abundantemente. Mas, inversamente, na culpa mais neurótica, há também uma referência à culpa e à angústia mais autenticamente humanas, das quais nós nos defendemos sempre e que intensificam o nosso medo de ser criticado. Então, a culpa parece ser totalmente subjetiva. Ninguém pode dizer com certeza ao seu amigo: você é culpado disto ou daquilo. Uma pretensão como essa de fundador, objetivamente, a culpa constitui, em suma, um atentado à pessoa, à sua autonomia, à responsabilidade pessoal de cada um em vista desta verdade psicológica de que apenas a própria pessoa pode se reconhecer culpada ou não, e dizer por que é culpada. Na nossa conferência de Genebra, o professor Mounier Kuhn, de Lyons, relatou um episódio emocionante. Uma de suas pacientes deveria viajar ao exterior e lhe havia perguntado se poderia viajar de avião. Ela a examinou e a aconselhou a ir de navio. O que ela fez? O navio naufragou. Eu afirmo a vocês, acrescentou o nosso amigo, que passei dias horríveis até o momento em que soube que a minha paciente estava entre os sobreviventes, entre aspas. Ouvi as reflexões de muitos colegas, mas isso não é culpa. Ele não tem nenhuma culpa porque não cometeu nenhum erro profissional. Ele teria cometido um erro
cometido erro exatamente se não tivesse dado conselho mais judicioso segundo o seu exame científico da doença. Ele deu o melhor conselho. O naufrágio do navio não muda nada, entre aspas. Certo, eu compreendo essas objeções que formularam os espíritos racionais. No entanto, de minha parte, compreendo perfeitamente a emoção profunda do Dr. Monier-Kou, e penso que foi mesmo um sentimento de culpa que ele vivenciou tão intensamente na ocasião. A lógica não tem nada a ver. Ele imaginava a morte da sua paciente e não conseguia se impedir de pensar. Entre aspas. Isso aconteceu por causa do conselho que lhe dei. Entre aspas, né? Fecha aspas. A esse sentimento de causalidade, de responsabilidade, a essa consciência de consequências inevitáveis dos nossos atos e das nossas palavras, está ligado o sentimento de culpa. Fui eu que fiz isso, entre aspas. Pode acontecer um dilúvio de explicações sobre a causa objetiva das coisas sem eliminar essa emoção da culpa. Nem as desculpas, nem as demonstrações, nem as hipóteses mudam nada disso. Fui eu que fiz isso e não consigo me esquecer dessa dura realidade, entre aspas. Então, devemos considerar o tema culpa em toda a sua amplitude, em toda a sua ambiguidade e em toda a sua unidade. Com N, não é unidade. Não. Vamos lá. Dizer a qualquer pessoa que está presa pela culpa, isso não é culpa sua, entre aspas. É como dizer a um doente, você não tem febre, entre aspas, em vez de pegar um termômetro para ver se tem. Sim, tal como fizemos no capítulo 7, é certo e útil distinguir a culpa falsa da verdadeira, a culpa infantil, a culpa do adulto ou a culpa moral, e opor umas às outras. Todos os psicólogos atuais chegam a essa distinção, a esse contraste. Para diferenciá-las, eles procuram empregar termos diferentes. Assim, o que chamei de falsa culpa, o Dr. Sarano, na verdade, chama de sentimento de culpa, entre aspas, ou culpa-doença, em oposição do que chama de consciência de culpa, ou culpa-valor, que corresponde à nossa culpa verdadeira. Em certos aspectos, pode ser dito que o Dr. Resnad chama de pecado correspondente. Corresponde à nossa culpa falsa, enquanto o que ele chama de moral sem pecado, ou moral concreta, é a culpa verdadeira. Paul Ricoeur responde a ele propondo chamar a primeira de culpa irreal e a segunda de culpa real. Porém, creio que você concordará comigo que essas oposições de palavras sempre têm qualquer coisa de artificial, de intelectual. Eu não rejeito, por exemplo, os termos propostos pelo Dr. Sarano, porque ele explica bem o que entende por consciência de culpa, e por outro lado, por sentimento de culpa. Mas quando temos consciência de culpa, nós necessariamente vivenciamos o sentimento. Essa distinção que fazemos é muito útil para uma compreensão mais clara. E todo mundo concorda com ela na teoria. Mas não é tão fácil fazer essa distinção na prática. A culpa falsa é a culpa verdadeira, se encontram e se confundem em nós como se fosse uma única emoção. Assim, o Dr. Sarano fala com razão de uma continuidade entre as duas culpas. Embora sugeridas pela educação, nossas culpas de criança nos despertaram para a vida moral, nos treinaram a uma sensibilidade de consciência que entra em jogo agora nas nossas culpas mais autênticas. Passamos insensivelmente de umas para as outras, sem jamais termos determinado bem suas respectivas fronteiras. O Dr. Resnad
escreveu também: há todo tipo de estágios intermediários entre a culpa endógena das pessoas normais e a culpa totalmente irreal do doente mental. Mas o Dr. Nodette faz um comentário ainda mais penetrante sobre as relações entre a culpa infantil e adulta. Provavelmente é pelo fato de que é próprio da natureza da criança ter o potencial de tornar-se um adulto capaz de ter culpa moral, que ela demonstra reações de culpa diante de tudo que lembre o pavor de sua inferioridade e impotência. Entre aspas. Observe como estamos longe de Freud, com essa psicanalista que se diz freudiano. Enquanto Freud reduzia toda a culpa autêntica à culpa infantil, o Dr. Nodette entrevê na própria culpa infantil a culpa autêntica. A culpa, inferioridade, embora falsa, é um embrião da culpa verdadeira. Mas isso não significa, por outro lado, que os pontos de vista contrários de Freud sejam sem fundamento. Com efeito, na verdadeira culpa sempre fica um vestígio de suas origens infantis. Que adulto que, mesmo depois de analisado, mesmo sendo psicanalista, poderia se gabar de que os sentimentos de culpa que ele sente sejam incensos de toda a mistura da culpa infantil? Na culpa mais autêntica, mais moral e mais adulta, quando temos vergonha do nosso comportamento bem real e concreto, entra sempre nessa vergonha um pouco desse medo que constituía a culpa infantil, o medo de perder o amor e a estima dos outros. O Dr. Bonnet nos recomendou, quanto a este tema, as obras de Zülliger e Hafner. Há, então, continuidade prática entre os sentimentos de culpa que nós separamos por meio de uma análise teórica. Isso é extremamente desagradável. A experiência religiosa e cristã do pecado, entre aspas, escreveu o padre Danielou. E os fenômenos mórbidos apresentam analogias formais, mas são de uma ordem absolutamente diferente, entre aspas. Infelizmente não. Compreendemos que esse seja o desejo de um teólogo, mas não corresponde à realidade tal como observamos. É possível fazer, até certo ponto, o diagnóstico diferente entre a culpa falsa e a culpa verdadeira. No entanto, como em qualquer diagnóstico médico, isso não pode ser feito com base num critério particular decisivo, mas principalmente considerado o caso no seu conjunto, por uma referência global à personalidade toda, a tudo que nós sabemos e observamos nela. Enfatizo aqui que acreditar-se culpado produz exatamente o mesmo efeito que ser culpado, bem como crer-se menos amado produz o mesmo efeito de ser realmente menos amado. Além de todas as nossas teorias, devemos recuperar nosso espírito clínico e conversar com o doente. Para exercer a nossa vocação de médico, é necessário observar sem preconceitos o que se passa a procurar compreender o caso. Ora, quanto a essa questão, só o doente pode nos dizer o que se passa, e ele tem necessidade de ser acreditado e compreendido, e não contraditado. Certo, eu posso ajudá-lo, trazendo-lhe uma visão objetiva que lhe falta. Por exemplo, a respeito dos mecanismos psicológicos que podem estar operando dentro dele, como fiz nessas páginas. Mas apenas ele pode dizer o que sente. Se ele vivencia um sentimento de culpa, não adianta lhe dizer que esse sentimento é falso. Isso lhe dará somente a triste impressão de não ser compreendido. Afirmar, como escutei alguns fazerem a propósito de certos casos que analisamos nestes dias, isso não é culpa, é vergonha, entre aspas. Não traz nenhum alívio. Não é como palavras e definições que se apaziguam as almas. Estamos lidando com a vida, e a vida é mais
para ser vivenciada e sentida do que para ser pensada. A doutora Tina Rabaglia nos mostrou, por exemplo, que nos distritos pobres que estudou, uma prostituta não tem um sentimento de culpa e não é objeto de nenhum desprezo. Na Itália, a vida é dura para o povo. Rejeita-se quem assume a carga da sua vida e da sua família. Porém, se essa prostituta tira folga, se não consegue encontrar mais clientes, ela sente muita culpa. E com esse exemplo e muitos outros, a nossa companheira concluiu com a afirmação que acredito ser verdadeira. A pessoa vivencia um sentimento de culpa toda vez que falha na causa com a qual se identifica. Ao ouvir essas palavras, compreendi imediatamente por que eu havia observado, enquanto preparava este trabalho, que vivenciava um sentimento de culpa cada vez que minha mulher ficava doente ou aborrecida por uma contrariedade, mesmo que eu não tivesse nada com isso. Fazê-la feliz, colocá-la a salvo das dores e das doenças é uma causa com a qual me identifico. É a parte legítima de um marido. Nesses momentos, eu me sinto culpado por não cumprir a minha parte, mesmo quando o problema não foi causado por mim, nem por erro meu, nem por qualquer negligência da qual eu seja objetivamente culpado. A tese da doutora Rebaglia nos faz compreender os terríveis sentimentos de culpa que sentem as crianças cujos pais estão em conflito. Já me defrontei com inúmeros casos assim. Por mais absurdo que pareça, uma criança sente-se culpada pelas discussões dos seus pais. Ela soluça secretamente debaixo das cobertas e não é apenas tristeza. O barulho das cenas, os gritos e as lágrimas atingem-na como uma acusação. Por ser a concórdia e a paz entre os pais uma causa com a qual ela se identifica, esse acordo entre os pais é uma necessidade vital para ela. E ela sente como uma falta sua não poder reconciliá-los. Mesmo se ela se arrisca a dizer uma palavra com o pai para defender a sua mãe, quando ele a trata muito injustamente, isso não faz senão agravar o conflito. A criança duplica a cólera do pai e se julga responsável. O pai ralha com ela. Você meta-se com a sua vida. Meta-se com a sua vida. Entre aspas, né? Fala do pai. Primeiro se ocupe das suas próprias faltas. Que impertinência! Eu não admito que você me fale neste tom. Respeite seu pai. Você deveria ter vergonha. Nós médicos, travamos uma batalha dura e longa para salvar uma vida. Essa é verdadeiramente uma causa com a qual nos identificamos. Assim, quando a morte vem consagrar o nosso fracasso, mesmo antes de a morte ocorrer, quando nos descobrimos incapazes diante da sua inexorável aproximação, vivenciamos o sentimento de culpa. Durante muito tempo, remoemos o caso da nossa mente. Seria preferível não tê-lo operado? Mas, então, não teríamos privado por covardia de uma chance única de cura? O público geralmente não se dá conta da soma de tormentos que ocorrem à maior parte dos médicos pela preocupação que eles podem ter por um caso. Eles estão perpetuamente em estado de alerta. Será que negligenciei um exame útil? Será que cometi um erro de diagnóstico? Será que existe um método terapêutico mais eficaz que desconheço sobre o qual não pensei? E se debatem até a obsessão. É assim também com os pais cujo filho é vítima de um acidente. As perguntas se debatem na sua mente aos borbotões até o infinito. Eles pesam todas as circunstâncias do drama.
o que o poderiam ter evitado. Eles se lembram de um pequeno fato que poderiam ter tomado como pressentimento e ao qual não prestaram atenção. Talvez pareça brutal dizer isto, mas ao lado de cada cova há um turbilhão de sentimentos de culpa que atacam a mente. Tudo que nós nos reprovamos por ter feito, e tudo que nós nos reprovamos por não ter feito em relação ao falecido. Nós nos acomodamos com essas coisas como podemos, seja reprimindo-as, seja admitindo-as com uma filosofia conveniente. É claro que só há uma verdadeira total resposta, o perdão de Deus. Acontece também com o médico que se lança com toda a energia no tratamento de um caso difícil. Ele multiplica as pesquisas, consulta a literatura, discute com seus colegas e experimenta novos medicamentos. O caso o interessa tremendamente e ele demonstra a mais viva solicitude ao paciente. Mas quando, a despeito de tudo isso, se retorna com as mesmas queixas e os mesmos sintomas, as relações do médico passam por uma mudança repentina. Ele manifesta um mau humor que perturba o paciente. Este espera uma simpatia ainda mais viva, e ele lhe fala com rudeza. Chega mesmo a ralhar com ele e acusá-lo de exagerar os seus males ou de provocá-los por uma desobediência às suas prescrições. É o que acontece com frequência com os doentes nervosos ou alérgicos, cujos males são difíceis de definir e mais ainda de vencer, que reagem paradoxalmente aos medicamentos. Nem o médico nem o paciente se dão conta de que esse tumulto, tão importuno para o tratamento, é devido ao sentimento de culpa que pesa inconscientemente sobre o médico. O paciente se crê advertido e acusado injustamente e sente uma mistura de revolta e de culpa. Na realidade, é necessária muita coragem para suportar o fracasso. Não seria possível até mesmo dizer que o valor moral de um homem é atestado pela maneira como ele aceita os seus erros e fracassos? Quem saberá de outro médico teria conseguido curar o doente o que não eu consegui? Deveria ter enviado o meu paciente a ele, em vez de me obstinar orgulhosamente e só confiar em mim mesmo? E não também cometi erros, faltas óbvias. Seria preciso ter bastante má-fé para não reconhecê-los. Se eu não os vi, o doente saberá mostrá-los. Ninguém vê os erros dos outros mais claramente que o neurótico. Isso tarde demais para repará-los. E depois há todas as minhas faltas inconscientes, as julgadas dos meus próprios complexos que me cegam. Os psicanalistas mais renomeados não estão mais isentos deles do que eu. Será que não sou eu mesmo vítima de um fracasso de comportamento? Eita. Juntamente com o paciente? Eita. Pronto. Evidentemente, todos esses debates são inúteis. Eles se desenvolvem no plano racional e a culpa nos remói no plano afetivo. Os dois planos nunca se encontram. Na realidade, se todo fracasso desperta um sentimento de culpa, como diz a doutora Rabaglia, isso significa que nos tornamos brutalmente conscientes da nossa fraqueza, da nossa impotência, dos limites da nossa condição humana. Não será essa culpa o inverso inevitável da alegria que sentimos quando obtemos êxito? É uma pergunta. Então eu terminei até a página 121. A gente, no próximo vídeo, vai começar o julgamento é destrutivo. A gente vai ler até a página
121 até a página. Deixa eu ver. Tá, são 10 páginas. Então a gente vai ler até a 126. Então, espero que vocês tenham compreendido uma palavra da leitura do 10º tópico. E tamo junto na caminhada com Cristo. Forte abraço, valeu, até a próxima. Até o próximo vídeo.